Oi, galerinha, bom dia. Nós iremos dar continuidade à aula passada, ok? Hoje nós iremos dar início, falar sobre os óxidos, mas antes disso, irei dar umas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado, que tenha sempre perto de vocês o estojo, contendo um lápis e borracha, tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, o livro de ciências e o caderno, ok? A gente vai falar a função química, né? Parte 3, onde hoje nós abordaremos os óxidos. Os óxidos, eles são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Eles são compostos binários, isto é, são substâncias formadas pela combinação de dois elementos. Um desses elementos é sempre o oxigênio. Os óxidos, eles podem ser classificados em três diferentes grupos: ácidos, básicos ou perióxidos. Os óxidos ácidos, também chamados de anídridos, eles se formam a partir da reação com a água, originando ácidos, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, que se forma a partir do trióxido de enxofre, em presença de água. Os óxidos básicos, nesse caso, a reação é com bases, levando à formação de sal e água, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio. Provém da reação do óxido de cálcio com a água. Né? E tem os perióxidos. Esses óxidos possuem dois oxigênios ligados entre si. As principais óxidos e suas utilizações. Os perióxidos na indústria são usados como clarificadores alvejantes de tecidos, polpas de celuloses. Para essas utilizações, sua concentração é superior a 30% de peróxido de hidrogênio. A solução aquosa com concentração de 3% de peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, é usada como antisséptico e algumas pessoas utilizam para a descoloração de pelos e cabelos. O dióxido de silício é um óxido mais abundante na crosta terrestre. Ele é um dos componentes dos cristais das rochas e das areias. O óxido de cálcio, ele é obtido a partir da decomposição do calcário, é utilizado na agricultura para diminuir a acidez do solo e também na preparação de argamassa na construção civil. Tem o óxido nitroso, né, conhecido como gás hilariante. Esse óxido inalado em pequena quantidade provoca euforia, mas pode causar sérios problemas de saúde. É utilizado como anestésico. Tem o dióxido de enxofre, é utilizado para a obtenção de ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios, entre outras aplicações. É um dos principais poluentes atmosféricos. Em dias úmidos, combina-se com o vapor de água da atmosfera e origina a chuva ácida. O monóxido de carbono é usado para obter certos produtos químicos e na metalurgia do aço. É normalmente o principal poluente da atmosfera das zonas urbanas. Inalado, combina com a hemoglobina das hemácias do sangue, neutralizando-as para o transporte de gás oxigênio no organismo. Os óxidos moleculares ou de rede covalentes, eles são aqueles que possuem o oxigênio ligado a um metal, tais como carbono, nitrogênio, enxofre, o flúor, entre outros. A nomenclatura desses óxidos segue a seguinte regra: o prefixo que indica a quantidade de oxigênio, por exemplo, mono, que é um di, tri ou tetra, óxido de, prefixo que indica a quantidade de átomos do elemento e o nome do elemento ligado ao oxigênio. O prefixo mono na frente do elemento ligado ao oxigênio é opcional. Por exemplo, temos o seguinte óxido molecular, o CO.
O prefixo que indica a quantidade de oxigênios é um mono, óxido de. Prefixo que indica a quantidade de átomos de outro elemento, um carbono, então é mono. Nome do elemento ligado ao oxigênio é o carbono, então ele fica monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono. Então não é necessário falar monocarbono, você pode falar monóxido de carbono. Os óxidos iônicos são aqueles que possuem o oxigênio ligado a um metal, tais como ferro, chumbo, sódio, cálcio e a prata, entre outros. Geralmente a carga elétrica do oxigênio é -2. A nomenclatura mencionada para os óxidos moleculares ou de rede covalente também é aplicada atualmente para os óxidos metálicos e é considerada oficial. Veja, o monóxido de ferro, o monóxido de chumbo, o dióxido de chumbo e o trióxido de ferro. Número de hidrogênios ionizáveis. No entanto, existem uma nomenclatura específica para os óxidos metálicos, que ainda é muito usada. Ela baseia-se na valência do elemento ligado ao oxigênio. Se o elemento tiver uma única valência, ou seja, se houver somente uma forma de ligar-se ao oxigênio e formar somente um tipo de óxido, a regra de nomenclatura será dada: óxido de e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Por exemplo, aqui tem o óxido de sódio, tem o óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de alumínio e o óxido de prata. As características dos óxidos são substâncias binárias, são formadas pela ligação do oxigênio com outro elemento, exceto o flúor. Os óxidos metálicos, ao reagir com ácidos, formam sal e água. Os óxidos não metálicos, ao reagir com bases, formam sal e água. Aqui são os principais óxidos, né? O óxido de cálcio, que é utilizado na correção de pH do solo. Tem o óxido de manganês, que é utilizado na fabricação do ácido. Tem o óxido de estânio, que é utilizado na fabricação de latas. Tem o óxido de ferro, é utilizado na fabricação de pigmentos. E tem o óxido de alumínio, que é utilizado na fabricação do alumínio. Ok? Aqui eu fiz um resumozinho, né, das funções inorgânicas, onde sais ácidos, eles formam hidrônios, né, na reação com a água. Por exemplo, tem o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido fluorídrico. Tem os sais, né, que desassociam em água, formando pelo menos um cátion diferente e pelo menos um ânion diferente. Exemplos, tem o cloreto de sódio, o fluoreto de lítio. Tem as bases que sofrem dissociação em água e liberam hidroxila. Temos exemplo do hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. E tem os óxidos, que são compostos binários, que são somente 2 elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. E temos exemplo do dióxido de carbono, trióxido de enxofre e o monóxido de carbono. Ok, galerinha? A nossa aula concluímos, ok? Mas se vocês quiserem rever nossas aulas, é só acessar o site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão todo acesso ao nosso conteúdo. Não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá todo dia postadas as atividades diárias de vocês. E eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.